Fala galera aqui do dragãogoiano.com, um abração. Olha eu aqui para repercutir o que foi esta quinta-feira no Atlético. Treinamento apenas no período da tarde, hein? O pessoal treinou com bola, comandado pelo técnico João Paulo Sanches. Bom, é o seguinte, o Atlético segue a sua preparação visando a estreia no Campeonato Brasileiro da Série B. Aliás, saiu, hein? As primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, ou saíram as primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. O Atlético vai estrear numa sexta-feira, o jogo às 8h30 da noite contra o Oeste em Osasco, na Grande São Paulo. Sexta-feira 13, ih rapaz, sai pra lá. E é claro que o Dragão precisará de um bom resultado. Então anote aí as primeiras 11 rodadas detalhadas que a CBF acabou liberando. Oeste Atlético, dia 13, sexta-feira, 8h30 da noite. Atlético e Brasil de Pelotas, no Serra Dourada, dia 20, também numa sexta-feira, 7h15 da noite. Na terceira rodada, o Atlético vai enfrentar o Ceará, lá em Fortaleza, dia 24, numa terça-feira, 7h15 da noite. Quarta rodada tem um clássico contra o Vila, será num sábado, dia 28, às 4 da tarde. Quinta rodada, o Luverdense em Lucas do Rio Verde, dia 31, numa terça-feira, 9h30 da noite. Sexta rodada, o Bragantino no Serra Dourada, no dia 4, num sábado, 9 horas da noite. Sétima rodada contra o Paraná Clube em Curitiba, dia 7 de junho, terça-feira, 7h15 da noite. Oitava rodada, o jogo contra o Vasco. Daqui a pouco eu vou explicar. Esse jogo não será em Goiânia. Dia 11 de junho, sábado, 4h30 da tarde. Na nona rodada, Joinville em Joinville, numa terça-feira, dia 14, 7h15 da noite. Na décima rodada, o CRB no Serra Dourada, dia 18 de junho, num sábado, 4 da tarde. E na 11ª rodada, o Avaí, numa terça-feira, dia 21, também às 7h15 da noite. A informação é a seguinte: o Atlético não vai enfrentar o Vasco no Serra Dourada. A diretoria vai vender esse jogo ou para Cuiabá, ou para Brasília, ou para o estado de Amazonas. Então, essa é a situação. O Atlético não vai jogar no estado de Serra Dourada em virtude do público pequeno no Campeonato Goiano. Essa foi a desculpa, essa é a atitude, essa será a atitude da diretoria rubro-negra. Outra informação: meio-campista Amorim foi dispensado, ele se junta ao Maicon. Mais jogadores serão liberados. Lateral esquerdo Patrick, vou falar baixinho, será liberado. Volante Gilson Alves também será liberado. Assim como o atacante Gilcinho também será liberado. Esses jogadores não ficarão aqui no Atlético, pelo menos essa expectativa em relação à diretoria de futebol. O lateral direito Matheus Ribeiro também não fica, né? Além do zagueiro Anderson. Já a situação envolvendo o zagueiro Thales e o volante Elton ainda serão estudadas pela diretoria de futebol. Há uma novidade em relação à contratação de um novo técnico. Gilmar Dalpozo, que saiu do Náutico, teria sido já procurado pela diretoria do Atlético. No entanto, há uma rejeição. Nem todos querem o Gilmar Dalpozo, então a gente tem que ficar um pé atrás. Tudo pode acontecer, inclusive nada, a chegada desse técnico. Os outros nomes: Fernando Diniz, que está no Audax, e Antônio Carlos Zago, que está no Juventude de Caxias. Vamos aguardar, mas a princípio não tem nenhuma novidade em relação à contratação de um novo técnico. Deixa eu aproveitar para ouvir o Pedro Bambu, entrevista coletiva concedida pelo jogador, e ele falou sobre a questão da preparação física do Atlético e a expectativa do início do Campeonato Brasileiro da Série B. É um campeonato bom de disputar, a gente sabe da importância do Campeonato Brasileiro. Já estou disputando ele há alguns anos, então já sei a dificuldade que é, já sei a importância também que é. E a gente espera começar bem, sabendo da equipe que tem, são grandes equipes, mas a gente está trabalhando bem para isso, para que a gente possa fazer um grande Campeonato Brasileiro. Essa questão também de, por exemplo, o Goiás saiu na primeira rodada na Copa do Brasil, o Atlético também, times decepcionaram em uma competição nacional. Isso pode deixar uma preocupação a mais para todo o goiano em relação aos times participantes? Quer dizer, em um campeonato nacional não foram bem, quer dizer que pode ser novamente a mesma situação na Série B? Não, diferente. A gente sabe que a Copa do Brasil é um campeonato à parte,
porque a gente sabe que só praticamente um jogo tem que sempre estar vencendo. E o brasileiro não, a gente tem condição de reverter no decorrer do campeonato. Então a gente espera que isso possa acontecer e fazer grandes jogos que a gente fez no começo do ano. Então isso é muito importante para nós. Com muita lucidez, Pedro, até pelo tempo que você está aqui, uma eliminação como aconteceu, a do Atlético, serve para não mascarar os erros? Por exemplo, se o Atlético tivesse ido adiante no campeonato, o time não teria hoje essa lucidez de ver o que está errado, para começar uma competição longa, uma jornada como a Série B, que você conhece muito bem, um campeonato difícil, Pedro? Sim, serve. A gente tem que aprender com os erros, principalmente o que aconteceu no Goiano. A gente viu o que a gente apresentou no começo do ano, grandes partidas, grandes jogos. Infelizmente no final a gente não conseguiu impor o nosso ritmo. Então isso serve de lição para que isso não venha acontecer de novo. O Bambu, o Adson Batista recentemente concedeu uma entrevista coletiva e falou que conversou olho no olho com cada jogador depois das 2 eliminações. Como é que foi essa conversa? Ele falou da parte dele. E a sua? Como é que foi receber essa conversa, esse tipo de puxão de orelha? A gente sabe que erramos, principalmente na final do Goiano, assim, no decorrer da final. Então, a gente sabe a importância do Adson pro Atlético, o que ele fez. E ele veio falar para nós o que aconteceu e todos nós recebemos como um ponto positivo para isso não voltar a acontecer. O que ele falou para nós que nós temos que melhorar, porque ele sabe que aqui tem grandes jogadores, tem um elenco muito bom. Então, a gente recebeu isso não como uma crítica, mas sim como um incentivo de melhorar a cada dia. Então, a gente, dentro do vestiário mesmo, conversamos e sentimos que nós mesmos fomos culpados do que aconteceu. Então, isso a gente vai procurar reverter trabalhando, que a gente continua fazendo decorrer da partida aqui, no trabalho do dia a dia, com os preparadores físicos, até com o João, que é um grande profissional, e a gente possa impor isso dentro de campo, principalmente no começo da Série B. Aí as palavras do volante Pedro Bambu aqui no dragãogoiano.com. Do Atlético, tá tudo aí. Um abraço a quem me abraça, então falou e disse maravilha.